E aí, tudo bem? Beleza? Vamos lá, pessoal. O textinho dessa semana aqui é um assunto bastante recorrente. Opa, deixa eu fechar aqui. Um assunto bastante recorrente em provas de vestibulares. Eu estou há 15 anos já com pré-vestibular, com esse mundo aí. Sempre aparece a questão ambiental, redução disso, redução daquilo, tá? Eu sempre peço para vocês lerem primeiro o título. O título já aparece algumas palavrinhas meio como quando vocês não conhecem uma palavra meio esquisita, estranha, né? Vocês leem o título, leiam as perguntas primeiro, depois vão ler o texto, né? De repente, a hora que vocês leem o texto e as perguntas, talvez alguma dúvida que tenha ficado no título possa ser sanada, né? E eu já perguntei na primeira questão aqui, ó, qual a informação apresentada no título, né? Então o título já fala o que pra gente aqui, galera? Olha lá. Que tratores, né? Tratores então que não emitem poluentes, zero emission tractors. Ó, cattle, palavra importante, cattle é gado, tá? O que o gado faz que contribui com a poluição? Belt, arrotar, que é igual burp, tá? Então, gado que arrote menos gás, então isso aí pode ajudar, ó, verbo mega importante, curb. Curb é control, controlar. Curb também pode ser sarjeta, meio fio, nada a ver uma coisa com outra, mas enfim, né? Então pode ajudar a controlar o global warming, né? O aquecimento global, segundo a McKinsey é uma das importante aí, consultoria mundial. Então, essa informação apresentada aqui no título, tá bom? Lembrando que, hein, warning é aquecimento. Se a gente trocar o M de Maria pelo N de navio, fica warning. Warning é alerta, advertência, tá? Cuidado. Olha lá. Então ele fala aqui que você usar um maquinário, lembra que machine é máquina, então maquinário então ali na fazenda, ali que, né, trator, colhedeiras, tal, ali que não emitam então poluentes, né, breeding cattle, breeding é criar, né, criar gado que produza menos metano, tá, and employing other new technologies, né, você empregar outras novas tecnologias, pode, né, lembra que o could igual may, o might, que ele pode, né, então ali, de forma significante, cortar as emissões de gases estufa, falando que greenhouse é estufa, greenhouse, uma casa verde, uma construção, uma casa de vidro, né, transparente, que permite a entrada da luz solar, obviamente, com verde, com plantas lá dentro. Então, os gases estufa das fazendas, né, que é meio assim, algo meio que comum, a gente sabe que a agricultura, né, polui demais, né, aqui das fazendas, segundo o relatório, então, da McKinsey, ok? Aqui, pessoal, na segunda questão eu perguntei em relação a esse 20%, o que ele representa nesse texto. Então ele fala que a agricultura, como acabei de falar, é um dos maiores, né, quem mais contribui ali para a emissão de gases de estufa. Projeta-se que ela será responsável por about 20%, por aproximadamente, about 20% das emissões totais nos próximos 20 anos. Então 20% é a estimativa, né, que somente a agricultura, né, vai ser responsável, tá, por 20% do total de gases estufa, tá, emitidos ali, tá, para os próximos 20 anos, essa projeção. Você colocou com as palavras de vocês ali, mas em tese é isso aí, tá? Mostly, principalmente, lembra que most é a maioria, toma cuidado com essa palavra também. Maioria, tá, é mais da metade, e não são todos. Especialmente, né, principalmente o metano produzido pelo arroto do gado, rice paddy fields, que são os arrozais, eu também não sabia, olha o arroz, né, os arrozais aí, acho que é isso mesmo, né? Enfim, os campos de arroz, né, emitem tanto metano. Fiquei surpreso, aprendi com esse texto, depois no final ele fala, né, explica o porquê, tá? Levels are rising, né, então os níveis estão aumentando, rising, increase, né? Porque mais alimento é cultivado, né? É cultivado para alimentar uma população global que está se expandindo, tá bom? Na questão de número 3, se eu não me engano, né? O que foi relatado sobre grupos ambientalistas aqui, o que eles fazem aqui? Por que fala dos grupos ambientalistas? Tá nesse parágrafo aqui, ó. Os grupos ambientalistas, porque environment é meio ambiente, né? Eles estão urgindo, incentivando, estimulando, incitando, então, os consumidores a reduzirem o quê? Tá? The amount of beef and lamb they eat, né? A quantidade, amount, do quê? De beef, que é a carne vermelha, a carne de vaca, e carneiro, que eles comem. Carneiro, né? Presença marcante na culinária árabe. Eu particularmente gosto bastante de carneiro, é uma carne mais forte, muita gente gosta que é mais forte, mas o segredo do carneiro, bem feito, é uma carne, não é qualquer um que faz, né? O tempero é muito importante, tá bom? E, voltando aqui depois dessa parênteses culinário, né?
que pode ter então um maior impacto nas emissões, segundo o relatório da McKinsey, né? E você cortar também o desperdício de comida, a redução do desmatamento, que forest é floresta, né? Poderiam também ajudar, ok? Beleza? Olha lá, os fazendeiros, né? Eles poderiam se tornar mais eficientes, potencialmente cortando essa quantidade gigante então, de toneladas de dióxido de carbono anualmente até 2050, comparando com emissões se nenhuma ação fosse tomada, ou aproximadamente 20% das reduções necessárias para ajudar a evitar the planet warming, né? O aquecimento do planeta em mais de 1,5 graus Celsius. Pessoal, degree aqui, que é medida de temperatura, Celsius, Fahrenheit. Degree também pode ser diploma. Quando você vai para a faculdade, você tem uma formação, I've got a degree, né? Eu tenho um diploma, tenho uma formação universitária, tá bom? É a mesma palavra. Ó, the first step, no próximo parágrafo aqui, que é the first step, o primeiro passo, né, na redução de emissões da agricultura, provenientes da agricultura, é você produzir o alimento da forma mais eficiente, tá? That is, ou seja, né, mudar a maneira, how we farm, como que a gente o farm ali de fazenda, usado como verbo, como a gente pratica a agricultura, como é que a gente cultiva, tá bom? Ali, pessoal, naquele parágrafo, ele vem a resposta ali dessa questão aqui, ó, da questão de questão número 5, foram destacadas 25 medidas pelo relatório que podem ter impacto. Cite as medidas mencionadas no texto, que aparecem justamente nesse parágrafo, tá? Ó, então, of 25 measures, que é a palavra de prova, medidas, também o verbo to measure é você mensurar, dimensionar, e highlight, o que eu fiz aqui? Destacar, highlight pen, que é aquele caneta marca-texto, né, que vocês usam, papapá. E ele fala então, replacing tractors, a substituição de tratores, né? E você combinar, lembra que harvest é colheita, então toda aquela parte da colheita usada na agricultura, você combinar então os tratores que usam combustíveis fossil fuels, né? Com aqueles que não emitem, né? Poluentes, seriam de maior impacto. Embora esses veículos que não emitem aí gases poluentes, né? Eles hoje, comercialmente, eles não estão available, não estão disponíveis. Outra palavra importante, available, tá bom? Outra coisa para se fazer para a resposta, então, a seleção genética, também and breeding farm animals. E você, então, então, criar animais que emitam menos metano, poderiam ter um grande impacto, ok? Beleza? Os animais ruminantes, like aqui não é o verbo gostar, é such as, tais como, né? Tanto o gado, né? Isso aqui você vê na biologia, né? Sheep, né? Que é ovelha, e búfalo produzem metano quando estão digerindo o alimento. Poderia rolar uma questãozinha interdisciplinar com biologia aqui, hein? Tá? Gerando mais, então, gás estufa do que qualquer outro país. Olha isso. Other than, exceto, tirando a China. Dados de 16. Tá bom? Olha que coisa louca. Então, todos os países, né? Enfim, o gado emite mais metano, excetuando-se aí, né? A China. Tá bom? Dos 19,9 bilhões de toneladas de CO2, né? Por ano aqui emitidos pela agricultura, forestry, lembra que forest é floresta, forest, se eu não me engano em português é silvicultura, é a ciência que trata de você cuidar, de você usar de forma eficaz, eficiente as florestas, tá bom? E a mudança no uso da terra, tá? O metano produzido pelo gado e outros ruminantes contribui com aproximadamente 8,3 bilhões de toneladas, segundo a McKinsey. Beleza? Pessoal, breeders são os criadores, né? Lembra que a gente viu o verbo to breed, que é, né? Criar os criadores, ó, have already já demonstraram que eles podem reduzir em 5% per head, por cabeça do animal, aqui no caso, né? A emissão de metano, e ele fala, só que normalmente a gente sabe, né? Que o metano é um gás estufa mais poderoso do que o CO2, o dióxido de carbono. E alguns aditivos também utilizados na alimentação também ajudaram, né, a cortar aí as emissões, a redução das emissões, ok? Muito bem, galera, olha lá, Better Animal Disease Prevention, lembra que disease aqui, palavra também de prova, disease é doença, uma prevenção das doenças melhores, né, nos animais, poderia fazer, né, tornar a produção de proteína mais eficiente, tá, ok? Incluindo, então, a expansão de serviços veterinários, tanto no Sudeste Asiático quanto na África subsaariana, and developing, né, vaccines for disease, né, e você desenvolver vacinas para doenças, tá bom? Such as, tais como, né, African Swine Fever, febre
suína africana, não sei se vocês sabem, né, no ano passado, né, milhões e milhões de porcos foram sacrificados lá na China por conta dessa febre, e agora está vindo, parece, uma segunda onda aí da doença, aí, sacrificando muitos porcos, né? Que ele fala aqui, complementa no parágrafo, que matou milhões de porcos no mundo, né, nos últimos anos, ok? Penúltimo parágrafo ele diz ali, ó, que uma melhor fertilização poderia, né, cortar também as emissões de metano lá dos arrozais, galera, que hoje emite 2,1 bilhões de toneladas de CO2, né? Por causa devido a, tem uma questão que eu fiz também, né? Da bactéria que produz metano, aí ele explica por quê. In the waterlogged soil, no solo, né, carregado, encharcado de água. A gente sabe que para plantar arroz ele fica aquele solo todo encharcado e tem aquelas bactérias que vão emitindo metano. Daí o que eu aprendi, eu acho que vocês também, talvez, né? E esse log, pessoal, é o mesmo log que a gente tem na informática de logar. Como é que eu faço para logar? Virou estrangeirismo, né? Porque log vem de registro, né? E log também pode ser lenha, tá bom? E log na matemática, log que eu nunca consegui aprender, né? O tal do log na matemática, tá? E termina falando no último parágrafo, subsídios, né? Subsídios também poderiam ajudar também, né? Dar um apoio maior ao fertilizante e sulfato que competem com a bactéria, matando a bactéria, evitando aí a emissão do metano. Beleza? Tranquilo? Muito bem. O que faltou para a gente ver aqui? A questão de número 4, o termo about, né? O about pode ser sobre, vamos falar sobre botânica, sobre esportes, e antes de número aproximadamente, que é o caso aqui, são todos sinônimos, exceto, cuidado aqui, exceto, né? O at least, todos eles querem dizer aproximadamente, e at least é pelo menos, ao menos, tá? É diferente, ao menos 25 alunos, daí pra cima, tá ok? O such as, a gente viu que such as, tais como, indica uma exemplificação, né? E o because of, que é igual due to, que é igual o owing to, por causa de, devido a, ok? Essa questão de número 8 aqui, pessoal, é uma questão que vira e mexe, aparece em provas, em vestibular. Eu peguei um trecho aqui, quando ele fala levels are rising, né, que os níveis estão aumentando à medida que mais alimento é necessário, é cultivado para alimentar uma população global que está crescendo. E como é que a gente pode reescrever, então, essa frase? Basicamente, aqui são, né, sinônimos, né, trabalho com vocabulário. Se você sabe o que significa todos esses verbos aqui, logo de cara você já elimina 3 alternativas. Porque plummet, drop, e na letra I, subside, são todos sinônimos, tá? Diminuir é justamente o oposto. Então, logo de cara, já eliminou 3. Se você não sabe, vai ter um pouco mais de dificuldade, vai complicar um pouco mais, né? Então, tanto soar quanto increase fica entre C e D, aumentar, alternativa C. É a mesma coisa, os níveis estão aumentando porque o since aqui, pessoal, não é de desde 2005, tá? É porque, já que mais comida é cultivada, né? É plantada para alimentar a widening, né? Uma população que está widening, que está aumentando, que está se expandindo. A questão de número 8, letra C de carambola, ok? E o advérbio mostly, que é igual mainly, né? Mainly, principalmente, questão de número 9, alternativa B de bagaça, ok? Pessoal, para nós encerrarmos aqui, ó, a questão de número 10, aspecto não verbal da imagem. Qual que é o aspecto não verbal que eu falo para sempre prestar atenção? Menina vai dormir, a mãe sentada ao lado da cama, tá com um livrinho, vai contar uma historinha. Beleza. With mortgage rates at an all-time low, why did the little pig have to settle for a house made of straw? Né, o questionamento que a menina faz para a mãe. Então, rate é taxa, a taxa de juro, a taxa de crescimento, a taxa da adimplência. Palavra importante. Mortgage é de hipoteca, pessoal. Se vocês lerem algum texto em inglês falando da crise de 2008, a crise das subprime mortgages, das hipotecas subprimes, palavra importante, anota aí. All time low, nunca tiveram, né? All time, historicamente falando, e low baixo, quer dizer, nunca teve tão barato você hipotecar sua casa, o dinheiro tá muito barato. E ela pergunta por que o porquinho, aí já vem a história na cabeça, né? Conhecimento prévio, a história dos 3 porquinhos, né? Ele fez uma casa de palha, uma casa de madeira e depois uma casa mais resistente de alvenaria, com o lobo mau. E aí, por que o porquinho, ele foi comprar, ele acabou construindo uma casa made of straw. Straw que é justamente palha, tá? Palha, esse é o questionamento da mãe. Pessoal, straw também pode ser canudinho. Canudo também é uma coisa que tem sido muito falado, a proibição dos straws, plástico, straws, canudinhos de plástico, palavra importante também. Pessoal, para nós terminarmos aqui, essa última, eu perguntei ali, ó, na questão de número 11, explique o jogo de palavra na imagem abaixo. Olha aqui, ó.
Quando ele fala, my boss promoted me to plant manager, I get to water his fern while he's out of town, né? Então, o meu chefe me promoveu o quê? A plant manager. Manager é gerente, o cara que faz, né, to manage, você gerenciar, administrar. A gerente do quê? Pode ser tanto a gerente da planta da fábrica, ou o cara ganha né, uma promoção, melhorou o salário, ou a gerente da planta botanicamente falando, né? Que foi o que aconteceu quando ele fala que eu tenho que colocar água, eu tenho que regar his fern. Fern é samambaia. Eu tenho que cuidar, colocar água na samambaia enquanto ele está fora da cidade, ou seja, enquanto ele está viajando. Então, na verdade, não foi promovido aqui no caso ao gerente da planta da fábrica, e sim ao gerente da plantinha, no caso, a samambaia. Ok? Pessoal, beleza? Vamos lá então. Mantendo aí, né? Sempre foco, disciplina e resiliência, pessoal. Tá? Grande abraço, bons estudos, hein? Tchau, tchau.